Shalom Adonai, a paz do Senhor, amém? Olha, vou ler aqui, iremos ler, estudar, fazer a nossa devocional, que essa mensagem seja encaminhada ao coração, que toque no corpo, na alma, no espírito, porque a palavra de Deus é como uma espada, não é assim? Então ela vai te tocar em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus possa nos dar direção, entendimento, sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele e entender que precisamos estar sobre as asas do nosso Deus. E no momento que passarmos por alguma tribulação, saber a quem recorrer. Amém? Vamos lá. Capítulo 64 do livro de Salmos. Proteção contra os inimigos, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. O inimigo faz terror, né? Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam com a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Ele é um poeta mesmo, né? Fala uma coisa assim que a gente... Vamos continuar. Contra eles disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente, armas ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento, e o coração de cada um deles, é um abismo de pensamento o coração de cada um deles. Mas Deus desfere, agora vem Deus, né? Apanhão, agora vem. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito, e se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. Todos. E entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia os de reto coração. Todos se gloriam. Amém? Olha, fazer um breve comentário aqui, que é o seguinte: de forma bem poética, Davi aqui, né, ele fala de algumas coisas do nosso cotidiano, que às vezes a gente usa até de palavras mais fortes, né? Então ele fala assim, para preservar a vida do terror do inimigo. Então a gente vê que o inimigo fica aterrorizando, fica querendo botar medo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores. O que eles fazem? Eles juntam para poder ficar armando. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso com Davi, fizeram isso com várias pessoas aqui de Deus. Então vocês verem que a arma dos inimigos, gente, eles não têm nem criatividade para mudar. Depois, praticam a iniquidade. O que eles fizeram com Jesus? O que estão fazendo com Davi e com os outros? Iniquidade. Afiam a língua como espada. O que eles começam a fazer? Intriga, oposição, né? Ainda fala assim, aponta as flechas, fica acusando, você fica querendo achar cabelo em ovo. Não é assim que a gente fala na palavra normal?
para as ocultas atingirem o íntimo. Então, assim, eles ficam perseguindo. Teimam no mau propósito. E eles insistem em continuar, ficar perseguindo aquela situação toda. Então, assim, aqui a gente está falando de coisa do nosso cotidiano. Todo dia a gente derruba um gigante, né? Enquanto nós estamos aqui orando, pedindo a Deus, glorificando o nome dele, tem pessoas que estão conspirando, tem pessoas que irão estar afiando língua, fazendo terror, né? Assim, querendo atrapalhar a vida da gente. Quem vos verá, né? Então, assim, aqui fala que fica secretamente. Então, assim, enquanto nós estamos aqui, pode ser que tenha alguém secretamente jogando joio no trigo, né? Na nossa capina de trigo aí, fazendo maldade com as pessoas, furando pneu de carro, né? Tem muita gente que, assim, às vezes você chega no supermercado, poxa vida, cara, tem muita gente que nós temos que orar, sabe? Quando eu faço a leitura do livro de Salmos, me dá um sentimento um pouco diferente, porque ao mesmo tempo da gente não acreditar que tem pessoas que são ruins, a gente está vendo a realidade que as pessoas tem muitas pessoas difíceis e ruins mesmo. A gente vê lá em Gênesis e em outros livros que o ser humano, quando ele afasta de Deus, ele fica sem graça. Então, tem umas pessoas que falam que eu não vou falar, né? Eu falo que, assim, essas atitudes das pessoas, elas são sem graça. Nós aprendemos aqui outra coisa agora. Fulano, você é sem graça. Quando falar que a pessoa é sem graça, nós vamos falar que ela é sem graça de Deus, por isso que ela está fazendo isso. Ela precisa de graça, a graça de Deus. Amém? E já tornou sem graça. É outra, nós temos que nos posicionar de uma forma diferente, que nós estamos servindo ao Todo-Poderoso, com humildade, com amor, e esse povo que tenta atingir, igual estava aqui Davi, atingir o rei, ficar e tal, eu acho que às vezes são pessoas assim, sem graça. São os coitados, são as coitadas, vamos dizer assim. Vamos pensar por outro lado. Espera aí. Nós temos que nos posicionar, porque nós não podemos ficar abalados com essas armas mais que esse pessoal começa a fazer com a vida da gente. Nós temos que estar firme em Deus, com a graça de Deus, porque essas coisas não vão nos atingir. Não é verdade? Não faz parte de nós. E nós temos que estar preparados para isso e sabendo que a mão de Deus está estendida a nosso favor, tudo. Passaremos por lutas, tribulações, passaremos por dias de angústia, porque quanto mais próximo de Deus nós ficarmos, vou falar para você que, para vocês, para mim também, né, vamos dizer assim, que mais tem hora que a gente já fica abalado, é propício da gente abalar com as coisas do mundo. Porque quando você começa começar a levar uma vida em santidade, começar a se esvaziar, começar a sair da carne. E aí quando você entra para essa realidade, você começa a ver aí a gente começa a ficar triste novamente. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa muito amarga, que foge do plano de Deus. Então entra um choque entre a nossa vida com Deus, a nossa graça com Deus, e de saber que tem pessoas tão pequenas, vamos pensar dessa forma, porque que elas são tão pequenas que elas não conseguem nem se encontrarem ou que estão sem graça. E aí querem perturbar as pessoas que têm graça. Então, se a gente mudar o foco de ver as coisas, fulano está me perseguindo.
Um exemplo, né? Você que está te perseguindo é porque você tem alguma coisa que ele quer e ele não tem, e não foi competente para ter. Ele é sem graça. Ele não teve a graça de Deus. Ele não tem a capacidade, muitas vezes, de se redimir, de humilhar, porque muitas coisas que nós temos é pela graça de Deus. Nós tivemos esforços? Tivemos. Mas se não fosse a graça de Deus, nós tivemos. Aí o que acontece? Eles não sabem o segredo, porque muitas coisas que nós temos, o brilho, o amor, o perdão e tudo, ela não é por esforço humano, é pela graça e misericórdia de Deus. Aí eles tentam por a parte humana e aí cometem a situação só carnal. E as corrupçências da carne são o pecado, são essas coisas. Vocês entenderam agora o mistério? Como é que é interessante isso? Mas vamos lá. Mas Deus desfere contra eles uma seta. Mas Deus não é injusto. Por quê? Porque nós, às vezes, não podemos agir sem amor. Por quê? Porque a gente acaba ficando triste. Né? Nós não temos que amar a gente amar o próximo. Então você não tem coragem de fazer com o próximo que você não tem coragem de fazer com você. Então, são as pessoas desamadas que fazem uma situação dessa. São sem graça. Não é verdade? Por quê? Peça para você ver. Quando eu vou começar, eu estou falando aqui com vocês, agora eu estou pensando aqui numa estratégia, em latim. Vocês lembram desse filme do Tropa de Elite? Nós vamos ser tropa, nós somos do elite do exo-elite de Deus. Então, vamos fazer uma estratégia, vocês lembram? Vamos pensar o seguinte, quando a pessoa atacar a gente, vamos usar uma estratégia. Vamos pensar o seguinte, espera aí. Primeiro, ela quebrou um princípio, que ela não está amando a Deus. Ela fala, mas não ama. A atitude dela não é essa. Segundo, ela quebrou outra regra. Vamos fazer um regime militar aqui? Ela quebrou outra regra. Quebrou outro princípio. Ela não ama ela, então ela não tem condição de amar o outro. Espera aí. Então, isso aqui eu vou ficar preocupado com uma pessoa dessa. Eu tenho que pedir a Deus misericórdia. Ela só vai conseguir chegar ao nosso nível se nós começarmos a ser firmes nas nossas regras. Agir com amor e agir com Deus. O que elas estão fazendo não vai cair efeito em nós. Por quê? Se elas fazem isso, porque a pessoa não se ama. Ela é tão ruim que ela não ama nem ela mesma. Porque se ela amasse ela mesma, ela não ia fazer isso com o próximo. Então não fica chateadão, porque o problema não está com você, o problema é que a pessoa é ruim. E você ter graça incomoda a pessoa. Pensa para você ver. Olha o mistério aqui, nesses capítulos tudo que nós lemos aqui. Davi reclamando dos inimigos que fizeram, tá igual cães ao redor e tudo, são as pessoas no nosso dia a dia. Mas vamos agir agora com a razão celestial. Elas quebraram o princípio. E aí, elas estão querendo colocar a culpa em alguém por a quebra de princípio delas. Só que essa forma nós vamos conseguir resolver de forma amor. Por quê? Ou elas vão pelo amor, que elas vão buscar a Deus, e aí pode ser que Deus mostre para elas o arrependimento, aquela coisa toda, ou elas vão pelo dor. Sabe por que elas vão pela dor? Porque toda vez que nós agirmos com amor, porque a gente nos ama, né? A Bíblia fala que se der uma face, dá outra, a pessoa vai ficar ainda mais sem graça e nós com mais graça. Por que nós vamos ficar com mais graça? Porque nós estamos obedecendo primeiro a Deus, estamos nos amando para a gente não nos contaminar com esse tipo de gente. E é assim. Então essas pessoas que agem dessa forma, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, né? Se a gente começar a ter essa consciência amorosa de Cristo, de Deus, nós começamos a abrir a mente e ver os problemas de outra forma.
Porém, a carne nossa, temos que orar e vigiar. Porque ninguém tem temperamento de barata. Não é verdade? Jesus ficou lá, triste, angustiado, porque ele já sabia que ele ia para a cruz, ia ser preso, aquele negócio todo, que vocês dão uma olhadinha lá, tá? Não vou ficar contando para vocês aqui não, que vocês vão lá e dão uma olhada. Para vocês aprenderem também, igual eu aprendi e estou aprendendo. Então é isso. É muito simples, né? É muito simples. A nossa vida é simples. Esses barulhos, essas confusão é que começa como é que eu falo assim? A confundir a gente. E Deus é justo. Então, quando a gente não começar a suportar aquela fase, Deus não vai dar ninguém próximo da gente para perturbar, para chatear, que a gente não suporte. Então nós temos que ter o princípio, buscar Ele, amar a gente, né, como próximo como a ti mesmo. E nessa situação, quando as pessoas começarem a perturbar, vamos começar a analisar assim, o que é que Deus está permitindo, que nada acontece sem a permissão de Deus, que essa pessoa venha a tentar tirar a minha graça, que Deus está querendo me mostrar que eu possa melhorar. É um treinamento. Aí a gente começa a entender, igual lá Tiago fala, tende por motivo de toda alegria por passares por várias provações. Provação da vossa fé, uma vez confirmada, torna íntegro, perfeito e nada deficiente. Então, se nós começarmos a usar as coisas com a graça de Deus, os demais cada vez vão ficar sem graça. Amém? Glória a Deus? Gente, quando eu assistir aí eu vou achar que eu estou ficando meio... Mas é Deus aqui, vou falar para vocês. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Amém? Ele é o Rei da glória. Jesus é o nosso Rei. Ele é o Rei da glória. Jesus é o nosso Rei, Ele é o Rei da glória. Os justos se alegram no Senhor e nele confiam, os de rosto, coração, todos se gloriam. Amém.